Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a promessa do Evangelho, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E estamos falando sobre fé na política, né? Já disse para vocês que política é cuidar da cidade, né? E fé, eu apresento para vocês a definição que retiro do livro A República de Platão, em que ele coloca a fé como uma das etapas do conhecimento, né? Então você tem na esfera da opinião a suposição e a fé, e na esfera da inteligência você tem o entendimento e a ciência. E o que diferencia a opinião de inteligência é que a opinião ela pode ser modificada, né, de acordo com as verificações que você vai fazendo, vai se deparando, e a inteligência ela é mais permanente, né, porque a opinião está ligada à aparência das coisas e a inteligência está ligada à essência das coisas. Então, a essência são conhecimentos mais duradouros, né? Então, assim, se você entende isso, a gente vê que a palavra fé, a palavra política, né, ela é usada de maneira diferente, né, do que os gregos usavam, né? Do que eles compreendiam 5 séculos antes do nascimento de Jesus, né? E a gente precisa, de uma certa maneira, recuperar esses significados, né? E o que eu percebo, o que eu sinto, é que a gente precisa realmente ser alfabetizado em grego, né? Porque o Evangelho é escrito em grego. E hoje nós temos a bênção, né, de que a internet nos traz a enciclopédia, a Wikipédia. Então, assim, pelo próprio Wikipédia você coloca os tópicos, né, e vem acompanhado de etimologia, essa etimologia com a grafia original grega, e você tem vários dicionários para você poder consultar. Então, nós vivemos num período bem-aventurado, né? E que bom, né? Que o conhecimento ele pode ser transmitido, ele pode ser verificado. E a gente vê que antigamente não era bem assim, né? Tínhamos poucos acessos aos livros, tinha poucos acessos às pessoas esclarecidas, bem informadas. E muitas das pessoas esclarecidas, bem informadas, muitas vezes não expunham a sua opinião com medo de represálias, com medo de violências, né? E se a gente considera a fé uma etapa do conhecimento, né? Se a gente sabe que a fé é uma certeza temporária, nada justifica uma violência, né? Para se defender a fé, né? Você não pode, é totalmente incoerente você ter medo de se deparar com uma outra opinião e essa opinião te estimular a rever, né, as opiniões que você tinha. É claro que a gente, num processo, quanto mais difícil quanto mais esforço a gente dedica para adquirir um certo conhecimento, uma certa informação, né? É claro que a gente tem mais apego a essa informação, né? E muitas vezes essa informação nos é dada de maneira espontânea por pessoas queridas, né? Então, existe sempre uma carga emotiva muito grande, né? E para a gente rever, a gente tem uma certa dificuldade, né? Em alguns casos é muito doloroso, mas a gente precisa amadurecer no sentido de compreender as palavras, né? Assim, trabalhar para limpar essas palavras dos vários equívocos, né? Porque muitas vezes usamos as palavras de maneira automática
e não temos o devido cuidado, porque nós confiamos nas pessoas que nos apresentam essas palavras, né? E a gente dá o valor às palavras, né, de acordo com a experiência que temos no momento da sua aplicação, né? Mas a gente precisa estar sempre, né, diante, né, em contato com outras opiniões, para a gente fazer exatamente essa troca de ideias e ver até que ponto, né, as nossas opiniões elas se confirmam, ou elas prevalecem, né? Então, assim, a gente precisa ter essa predisposição, né, de mudar a opinião, né, se a gente se deparar com uma outra opinião mais adequada, mais sensata, né, que naquele momento a gente percebe que está mais próximo da essência das coisas e dos acontecimentos, né? Se você tem essa resistência, né, e você vai usar a violência para preservar a sua opinião, né, você acaba, de uma certa maneira, né, depreciando a sua opinião, né, porque você está mostrando uma certa insegurança, né, e essa insegurança ela é incoerente com a definição de fé, se você a considerá-la como uma certeza temporária. A partir do momento que aquela opinião deixa de ser uma certeza, né, para você, você sente essa segurança, né, você precisa, de uma certa maneira, em vez de ser intransigente, né, tentar compreender melhor, né, a nova opinião, a boa nova que está sendo trazida para você, né, independente de quem seja que lhe traga, né. Muitas vezes a gente tem resistência a uma opinião diferente, né, por conta do autor dessa opinião, né? Porque às vezes a gente tem algum desafeto e não é porque é um desafeto seu que essa pessoa não possa ser mais inteligente que você, na verdade, né? Então, assim, a gente precisa ter o ato de fé é um ato de humildade, né? Porque a gente sabe que assim, a verdade que nós temos contato é um recorte da realidade, né? Nós temos contatos com fragmentos da verdade e a gente precisa entender que outras pessoas têm contato com outros fragmentos, né? E que, assim, melhor é se houver uma interação. E essa interação, ela é mais produtiva, né, se ela não estiver envolvida, imersa em violência. Porque a violência, né, ela é um equívoco em si mesmo, né? E por ser um equívoco em si mesmo, ela só pode ser justificada por outros equívocos, né? E se a busca da verdade é a gente se distanciar dos equívocos, né? Então a gente não pode ter um expediente equivocado, né, para que nos impeça, né? Por mais boa intenção que a gente tenha, nos impeça de se aproximar da verdade, né? Então, assim, o que eu, assim, sinto, né, e que eu venho refletindo é que a gente confunde, né, a fé, né, com idolatria, né? Porque a expressão fé cega, faca molada, embora seja um trocadilho, né, bastante precioso, né, e assim muito espirituoso, né, se você considerar a fé como uma certeza temporária, né, e a fé como uma etapa do conhecimento, é injusto você atribuir o sentido de cegueira para a fé. A fé ela não é compatível com uma cegueira, né? Porque você precisa, se você tem realmente fé, se você está certo disso, né, se você usa essa palavra como uma etapa do conhecimento, se você sabe que existe uma outra opinião, que pode existir uma outra opinião que invalide essa certeza que você tem nesse momento, né? Então, assim, sabe, assim, você não pode atribuir isso como cegueira. Você é uma etapa, né? Então você não pode usar a fé, né, como fator limitador. Muito pelo contrário, né? A palavra fé, a condição de fé, na verdade é uma receptividade. Então, assim,
É isso até que me convença do contrário, né? Então, assim, agora quando você tem idolatria, a idolatria sim, a idolatria é um costume, né? Muitas vezes está ligada a idolatria, ela é imposta, né? Assim, e muitas vezes essa imposição ela é feita de maneira violenta, né? E você se ajoelhar diante de um ídolo, você ser, num primeiro momento, obrigado a defender aquela ideia, aceitar aquela ideia e ser obrigado a defender aquela ideia, porque você será punido, né? Ou seja, pelo sacerdote daquele ídolo, ou seja, pela própria entidade que preenche aquele ídolo de poder, né? Então, isso é idolatria, né? E você pode ter idolatria com os objetos, você pode ter idolatria com o conceito, você pode ter idolatria, né, de várias maneiras, né? E, assim, o Evangelho desaprova a idolatria, né? Se ele desaprova a idolatria, né, a gente consegue compreender porque o Evangelho não justifica a violência, né? Tanto que o Evangelho ele não se propõe a ser imposto. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Essa é uma das maneiras que Jesus abre as suas parábolas, os seus ensinamentos, né? Porque você não tem como impor uma verdade para as pessoas. Se as pessoas não sentirem como verdade, as pessoas podem dizer da boca para fora, né? E no seu íntimo ter uma outra relação, né? Ter uma outra compreensão das coisas, né? E a gente, né, assim, quando a gente impõe uma verdade para alguém, a gente está pedindo para ser enganado, né? Então, aí que nasce o fermento dos fariseus, aí que nasce a hipocrisia, que o Evangelho vem nos alertar para que a gente se distancie disso. Então, nesse processo nosso de compreender melhor as palavras, né, e estar atento ao uso dessas palavras, né, para que a gente não mantenha equívocos e que a gente não induza outras pessoas ao equívocos também, né. A gente precisa, assim, compreender melhor a fé e agora saber que toda violência, né, não é em torno da fé. Toda a violência que existiu, né, que é amplamente documentada e que ainda existe, né, isso a gente vê na história da colonização da América inteira, né, principalmente aqui no Brasil, a gente tem isso muito próximo da nossa realidade, né, e assim, isso que já existiu e continua existindo, né, a gente precisa não atribuir essa violência à fé, mas à idolatria, né? E quem é leitor do Evangelho compreende que a idolatria ela é totalmente desaprovada, né? Não só, né, pelo Evangelho, mas também na doutrina que a precede, que é o judaísmo, né? Que a gente vê aí Deus sempre insatisfeito, ofendido com a idolatria do povo de Israel, né? Assim, não só com outros deuses de outras tribos, né? Mas principalmente com ele mesmo, né? Ele desaprova a idolatria até para ele mesmo, né? Então, assim, a fé é uma humildade diante da verdade, né? A opinião, você ter uma opinião, é você saber que a sua certeza ela é temporária, né? Então, cara escaleta para todos vocês e a gente vai tendo fé na política, exercitando essa fé na política, porque não será impossível, né, a gente fazer as transformações que a gente necessita se a gente tiver a fé. Cara escaleta para todos vocês e até mais.